igreja vem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Terça-feira, dia 29 de julho, aqui nos reunimos mais uma vez no início desta nossa manhã com nossa comunidade em oração. A você que nos acompanha pela Rádio Nova Onda, também pelas mídias sociais de nossa paróquia, bem-vindo, que possa ser um momento de edificação, também é claro, um momento de reflexão, para que este nosso dia seja um dia produtivo, fecundo, segundo a vontade do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a igreja celebra a memória dos santos Marta, Maria e Lázaro. Lázaro, Marta e Maria foram discípulos e amigos pessoais de Jesus. Eram irmãos e viviam no vilarejo chamado Betânia, que ficava a menos de 1 hora de caminhada de Jerusalém, em Israel. Jesus, em suas andanças missionárias, anunciando o reino de Deus, sempre ia hospedar-se com eles. O nome Lázaro vem do grego. Em hebraico, seria Eleazar e quer dizer Deus ajudou. Era estimado e respeitado pela comunidade hebraica, pela origem nobre, honestidade e religiosidade da família. Foi um personagem especial na Bíblia, pois é a única pessoa por quem Jesus chora no Novo Testamento. Lázaro foi ressuscitado por Jesus após sua morte, a pedido de Marta, sua irmã, que foi inabalável na fé. Ele já estava cheirando mal, pois fazia 4 dias que estava sepultado, quando Jesus chegou para chamar-lhe a vida novamente. Foi um dos maiores milagres de Jesus. Trata-se do último grande sinal realizado por Jesus, depois do qual os sumos sacerdotes reuniram o sinédrio e decidiram matá-lo. Decidindo também matar o próprio Lázaro, que era a prova viva da divindade de Cristo, Senhor da vida e vencedor da morte. Há poucas, mas importantíssimas citações de Marta nas Sagradas Escrituras. É narrado, por exemplo, o primeiro momento em que Jesus pisou em sua casa. Ali chegando, Jesus conversava com eles e Maria estava aos pés do Senhor, ouvindo sua pregação. Marta, trabalhadora e irresponsável, reclamou da posição da irmã, que nada fazia ouvindo o mestre. Jesus aproveita então para ensinar que os valores espirituais são mais importantes que os materiais, apoiando Maria em sua ocupação de ouvir e aprender. Fala-se dela também quando da ressurreição de Lázaro. É ela quem mais fala com Jesus nesse acontecimento. Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora, eu sei que tudo o que pedires a Deus, Deus dará. O milagre de ressuscitar Lázaro, solicitado com tamanha simplicidade por Marta, exemplifica a fé na onipotência do Senhor. Outra personagem que os 3 aparecem é a ceia de Betânia, com a presença de Lázaro ressuscitado, uma prévia da última ceia, pois ali Marta serve a mesa e Maria lava os pés de Jesus. Gesto que ele imitaria em seu último encontro coletivo com os 12 apóstolos. Alguns escritos muito antigos afirmam que Lázaro e suas irmãs foram para a ilha de Chipre. Lá ele se tornou bispo de Sítio, hoje Lamaca. Então assim nós queremos trazer a vida desses 3 grandes personagens bíblicos que muito nos inspiram, inclusive, meus amados, na hospitalidade, como nós vimos domingo retrasado na nossa liturgia. A hospitalidade a qual Marta e Maria acolhem a Jesus. 2 figuras muito bonitas, mas ao mesmo tempo 2 figuras que se encontram quase como que numa oposição, mas não é não. São 2 figuras que se complementam. Afinal de contas, um serviço sem a oração corre um risco muito grande de se tornar um serviço vazio, e uma oração pela oração sem o serviço corre o risco também de se tornar vazia. Então nós queremos aprender desses 3 santos que Deus deseja a nós, sobretudo na acolhida a Cristo Jesus. E hoje, para a nossa reflexão, temos o Evangelho de João, capítulo 11, versículos de 19 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem dúvida alguma, é uma profissão de fé muito bonita, a começar por um simples detalhe: Lázaro ainda não foi ressuscitado. Então, mesmo diante da morte, do choro, da ausência do irmão, que já estava morto há 4 dias, Marta professa a fé no Deus da vida, em Cristo Jesus. Será que diante das realidades de morte, nós nos colocamos como? Será que nós professamos a nossa fé também no Deus da vida? Ou será que nós nos lamentamos, chorando, como se nós estivéssemos buscando um culpado por tudo aquilo que acontece em nossas vidas? De Marta nós temos um exemplo, uma profissão de fé muito rica. Recordamos, porém, quando nós vimos lá no Evangelho de Lucas, ela agitada e preocupada com as coisas. Nesse instante, Marta sai correndo ao encontro de Jesus. E ao sair correndo ao encontro de Jesus, ela professa sua fé. Então veja a passagem bonita deste encontro. Quando Jesus entra, ela continua fazendo as suas atividades e preocupada com a indiferença ali de Maria ouvindo Jesus falar. Mas quando ela percebe que Jesus está vindo, diante de uma realidade de morte, de desafio, de muitas vezes sofrimento, ela corre ao encontro do Senhor. Será que não é assim com a gente? Será que nós também não corremos ao encontro do Senhor diante das dificuldades que a vida muitas vezes apresenta para nós? E aí nós temos uma surpresa, né? Visto que Maria fica sentada em casa, ela não corre. Certamente Maria também precisa dar um passo inclusive para o encontro verdadeiro e autêntico com Cristo, visto que ela escolheu a melhor parte, como o próprio Jesus diz. Mas penso que uma coisa é muito importante nós guardarmos aqui no nosso coração: nada apaga ou nada supera, nada impõe ou contrapõe aquilo que é a vida que o Senhor deseja a cada um de nós. Essa vida nova a qual nós temos que tomar posse. E aí, essa profissão de fé: creio firmemente que tu és o Messias, ela deve ser dita todos os dias da nossa vida, meus irmãos. Então, se porventura você está passando por algum momento de dificuldade, algum desafio, seja pessoal, seja na sua vivência familiar, no seu matrimônio, no seu trabalho, creia sempre. Deus não nos abandona, e em Cristo Jesus nós temos a prova viva disso. Nenhuma pedra há de nos prender, nada nos impedirá de caminhar, quando nós temos diante dos nossos olhos a nossa fé. Por isso nós temos que dizer também como Marta: eu creio firmemente. Sejamos então homens e mulheres de uma fé autêntica e de uma fé viva. E hoje às 19 horas, Padre Marcelino celebra em nossa comunidade matriz, e queremos aqui também deixar o nosso abraço aos aniversariantes, ao Bimar Júnior e ao Tiago, e todos os outros também que fazem aniversário, que a bondade de Deus possa ser derramada sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão dos santos Marta, Maria e Lázaro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meu irmão, minha irmã, pela sua companhia. Uma ótima terça-feira. Amanhã estaremos aqui novamente com mais um Comunidade em Oração. Um grande abraço. Tua igreja, Senhor.